Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou contar para vocês como foi o processo da minha entrevista para tirar o visto de estudo aí no Brasil. Para quem não sabe, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô com o visto F1, que é o visto de estudante, então eu vou contar para vocês como foi um pouquinho da minha entrevista, quais foram as perguntas que eles fizeram, quais foram as minhas respostas, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, até para ajudar quem tá nesse processo também, porque quando eu estava no processo, o que eu mais fazia era ver vídeo no YouTube para ter uma noção de quais as perguntas que eles faziam, do que responder e tudo mais. Então, assiste o vídeo até o final e qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês deixam aí no comentário, ok? Bom, então a primeira dica que eu dou é estuda a sua DS. A DS é o formulário que você preenche para enviar para o consulado, se eu não me engano, com as suas informações pessoais, informações escolares, informações profissionais. Estuda isso, porque as perguntas que ele vai fazer para você é com base nessa DS que você preencheu. Então tenha todas as respostas na ponta da língua para a hora que ele perguntar, você responder. Que eu tenho anotado aqui, que eu lembre, foram 13 perguntas que ele fez. Não lembro se eu esqueci de alguma, mas acredito que não. Acredito que seja só essas perguntas mesmo. E para fazer a entrevista, foi eu e o Rodrigo junto. Nós fizemos juntos a entrevista, porque eu era estudante e ele era o acompanhante. Então, o meu visto era o F1, dele é F2. Então, nós fizemos a entrevista juntos e para ele estar como acompanhante, para ele poder vir comigo, nós teríamos que estar casados. Então, nós casamos uns dias antes da nossa entrevista. Bom, então vamos lá para as perguntas. Pergunta número 1, que foi a primeira pergunta que ele fez. Assim que você chega lá, você já entrega o seu passaporte e entrega o I-20, que no caso, é o documento do estudante. E aí, então, eu entreguei esses documentos para ele, entreguei o passaporte, ele foi puxando lá a DS, que é aquele formulário que eu falei para vocês anteriormente, que a gente preenche antes e envia para eles. Então, ele vai fazer a sua entrevista com base nessa DS que você preencheu. Então, a primeira pergunta que ele fez era mais para confirmar o motivo do visto. Então, ele perguntou se era estudo, aí eu respondi que sim. A segunda pergunta foi onde tudo desandou, que eu achei já que estava negado, que já estava reprovado, porque Rodrigo me cutucou, eu acabei na hora do nervosismo respondendo errado, e aí ele já ficou desconfiado. Então a segunda pergunta foi se eu ia para Nova York. E na hora do nervosismo, eu acabei respondendo que sim. Aí o Rodrigo, que tava do lado, pegou e ficou me cutucando, falou: não, Kelly, não é Nova York, nós estamos indo pra Boston. Não é Nova York, é Boston, Kelly, é Boston. E aí nisso ele já olhou com uma cara feia. E aí eu falei: nossa, pronto. Aí eu peguei e respondi pra ele: não, é Boston. Aí no meu I-20, que é o formulário lá do estudo e tal, que tem todas as informações da escola, tinha Nova York e tinha Boston. Nova York era a sede da escola e Boston era onde eu ia estudar. E aí ele perguntou por que estava Nova York se eu estava indo para Boston. E aí eu travei, porque eu não estava esperando essa resposta. Eu achei já que ele ia imaginar que Nova York era a sede, não sei. E aí eu calei. E aí ele pegou e falou assim pra mim: eu tô te fazendo uma pergunta, eu quero que você me responda. Aí eu peguei na cabeça, não sei de onde que veio, acho que foi Deus mesmo, pegou. E aí eu falei: moço, não sei por que tá Nova York. Eu estou indo para Boston. Talvez Nova York seja a sede da escola. E aí, beleza. Ele pegou e ficou ali um tempo no computador. Não sei se ele foi pesquisar alguma coisa do tipo, mas aí ele ficou um tempinho ali no computador. A quarta pergunta que ele fez é porque eu precisava aprender inglês. E aí eu respondi, falei assim: olha, eu trabalho numa multinacional,
a gente precisa muito do inglês, a gente recebe visitas internacionais, recebe e-mails em inglês, tem chamadas, reuniões em inglês. E aí ele perguntou assim pra mim, mas você não sabe ler um e-mail em inglês? Pasmem, ele perguntou isso. Aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho que colocar no Google Tradutor pra mim conseguir entender o que tá no e-mail. Aí beleza, ficou lá naquele computador dele. Até aqui, as perguntas estavam sendo direcionadas para mim. Aí ele perguntou pro Rodrigo, de acordo com a DS lá, que ele vai lendo. Lembra que eu falei que você preenche suas informações profissionais? E aí ele perguntou pro Rodrigo o que era ou o que fazia um almoxarifado. Aí o Rodrigo respondeu, tal, um almoxarifado isso e isso, trabalho fazendo isso, isso, isso. Aí beleza. Aí ele perguntou também por que o Rodrigo precisava estar me acompanhando. Aí o Rodrigo falou pra ele, eu vou pegar férias e eu vou ficar 2 semanas lá com ela, nesse período, pra ela não ficar sozinha e tal. E aí foi essas 2 perguntas só que ele fez pro Rodrigo. A 8ª pergunta foi quem iria pagar a nossa viagem. Aí nós falamos que seria nós mesmos. A 9ª pergunta é quanto tempo fazia que nós estávamos casados. Aí eu peguei e falei pra ele, faz 2 semanas. Aí ele pegou e falou assim, você tem alguma coisa que comprove isso? Aí eu peguei a certidão de casamento e entreguei pra ele. Ele olhou frente, verso, costa, lado, olhou tudo do papelzinho pra ver se não era falso nem nada. Pra realmente saber se fazia a quantidade de tempo que eu tinha falado. Então, cuidado, não minta, porque se você mentir, ele pediu documento e vê que é outra coisa, aí vai te complicar. Aí ele perguntou também a 10ª pergunta. Ele perguntou qual era o meu salário, perguntou qual era o salário do Rodrigo. O salário tem que bater de acordo com o que você colocou na DS. Se você colocou que você ganha na DS 3 mil e ele te perguntar o seu salário, você tem que falar o salário que você colocou na DS, porque senão vai dar conflito de informações. E a 11ª pergunta e a 12ª, ele perguntou se nós dois trabalhávamos na Siemens, aí nós respondemos que sim. E aí ele perguntou se nós éramos registrados. Aí nós respondemos que sim também. Nesse momento eu achei que ele ia pedir algum documento, carteira de trabalho, alguma declaração, mas ele não pediu. Mas eu estava com todos os documentos caso ele viesse a pedir. E a 13ª pergunta é quanto tempo fazia a última vez que eu estudei inglês? E aí eu peguei e falei pra ele que fazia 2 anos a última vez que eu tinha estudado. E aí ele pegou, ficou naquele computador, ficou. E na minha cabeça, na cabeça do Rodrigo já tava negado, porque fazia 2 semanas que nós estávamos casados. Eu me enrolei na 2ª e na 3ª questão lá, na 2ª e na 3ª pergunta que ele fez, porque tava em Nova York e eu não sabia responder, e ele ainda falou assim, eu tô te fazendo uma pergunta, quero que você responda. Eu falei, já era, vai ser negado. E aí ele ficou um bom tempinho ali no computador, não sei se ele foi checar a informação, até porque você dá as suas redes sociais, então você dá o seu LinkedIn, o seu Facebook, o seu Instagram, e aí ele pode checar, se ele quiser ali na hora checar as suas redes sociais, ele checa. Se ele também quiser fazer telefonema para a empresa onde você trabalha para confirmar se o que você está falando é verdade, ele também pode. Então ele ficou um tempinho ali no computador, não sei o que ele estava fazendo. E aí, depois de um tempinho, a gente esperando, aí ele recolheu os passaportes, entregou o papelzinho branco. Aí ele falou assim, daqui 15 dias chega na sua casa. E aí a gente saiu, né, com o sorriso lá na testa, porque pra gente, nós já tínhamos pensado que já estava negado por conta dessas perguntas, mas graças a Deus deu tudo certo e o visto foi aprovado.
Bom, gente, então é isso. Contei um pouquinho de como foi a minha experiência lá no consulado, para a entrevista visto de estudo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado alguém, clarear um pouco a mente de como pode ser as perguntas e tudo mais. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou me segue lá no Instagram e pode me chamar no direct que eu vou respondendo, tá bom? Beijos, see you soon!